Eu sou Donizete Tokarski, sou consultor em bioeconomia e hoje aqui no programa Energia Agro estamos recebendo aqui uma personalidade desse mundo financeiro ligado ao agro. Ele que fez doutorado em Maryland, ele já foi subsecretário do Ministério da Fazenda, presidente de conselho de administração da Caixa Econômica Federal e diversas outras organizações, já geriu fundos de investimento de grandes bancos e também é professor nessa área de economia. Estou falando aqui de Rogério Boeri. Tudo bem, Rogério? Oi, como vai, Donizete? Seja muito bem-vindo aqui no nosso programa Energia Agro. E hoje nós vamos falar aqui, Rogério, sobre Fiagro, né? Eu gostaria que você falasse para os nossos espectadores aqui o que é o Fiagro e o que o Fiagro pode fazer para o mundo rural. O Fiagro foi uma forma da gente tentar conectar o mundo agro à poupança popular do brasileiro. Antes, para você investir no agro, em geral você tinha que ser um investidor qualificado, uma pessoa de muitas posses, muitos recursos. Com o Fiagro, isso mudou, porque pessoas comuns podem comprar Fiagros que são negociados em bolsa. Então, é essa conexão entre o financiamento do agro, o mundo do agro, que no Brasil é talvez a atividade mais importante da economia brasileira, com o poupador normal, aquela pessoa que tem um dinheiro para investir e não tinha acesso ao investimento no agro. Então, qualquer pessoa física ou jurídica pode investir no Fiagro? Qualquer pessoa. Existem vários Fiagros negociados na Bolsa de Valores e existem alguns Fiagros que não estão na Bolsa, mas que as pessoas jurídicas e investidores qualificados têm acesso a ele. Então, o Fiagro é um canal para que o dinheiro do brasileiro possa ir para a atividade mais importante da economia brasileira. Então, é um fundo de investimento. Isso. Você junta o dinheiro desses poupadores, põe tudo num bolso só, num bolo só, e daí esse dinheiro vai ser utilizado para financiar as atividades agropecuárias e as atividades do agronegócio, tanto na produção de insumos, quanto na produção agropecuária propriamente dita, quanto no beneficiamento dessa produção agropecuária. E como que o Fiagro ele se casa com a energia? De várias formas. A mais usual é você ter o Fiagro para financiar a produção de matéria-prima para energia, para bioenergia. Então você tem Fiagros, obviamente, para a produção de soja, para a produção de cana-de-açúcar, mas você tem Fiagros que compram, que investem diretamente, por exemplo, em usinas sucroenergéticas. Tá. Nós temos que dividir o Fiagro em duas partes, vamos chamar assim, né? Um é o tomador desse recurso e outro é o investidor, né? Isso. Primeiro vamos falar do tomador. Como que o tomador, ou seja, o produtor rural, o agroindustrial rural, ele pode ter acesso a esse recurso? Olha, esses tomadores, eles em geral, eles pegam recursos, vamos dizer, no crédito rural, ou pegam fazendo barter, ou eles podem lançar títulos que são dívidas que podem ser compradas pelo Fiagro. Então, funciona como se o Fiagro estivesse emprestando dinheiro para o produtor rural ou o agroindustrial faz a sua produção e, quando tiver o resultado, retorna esse dinheiro ao fundo, obviamente com juros. E esse recurso, ele toma nos bancos que ele normalmente atua ou assim, ele tem atividade? Ou onde que ele deve buscar esse recurso? Esse recurso tem que ser buscado junto a gestoras de investimento. Boa parte dos Fiagros tem bancos associados a eles, mas em outros casos não. Você tem uma série de gestoras que cuidam desse dinheiro dos investidores e utilizam esse dinheiro dos investidores colocando nas atividades que elas acham mais promissoras. Tá. E
Você falou Fiagros, né? Uhum. Então, existem vários tipos de Fiagro? Isso. Na verdade, a lei do Fiagro foi regulamentada com velocidade recorde. E, a partir daí, a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, teve que regulamentar os fiagros. Então, ela regulamentou inicialmente em 3 tipos. Um fiagro para investir em terras agrícolas, um fiagro para investir em recebíveis, em dívida, e um fiagro para investir em empresas agropecuárias. Mas isso foi uma boa ideia porque adiantou a regulamentação desses fundos. Mais tarde, a CVM desenvolveu mais ainda a regulamentação e hoje você pode misturar essas modalidades. Então você pode ter o que nós chamamos de fiagro multimercado, que pode investir em terras, em dívida e em empresas ao mesmo tempo. Então você pode ter, na verdade, você pode desenhar o fiagro da forma que você quiser hoje em dia. Se um tomador quiser um recurso para adquirir uma propriedade, ele pode lançar mão do fiagro? Pode, e isso já acontece. Então, em geral, o fiagro compra a terra e arrenda. Então, às vezes você pode ter um contrato que o arrendatário pode comprar a terra no final de determinado período. Então, você usa o dinheiro da poupança popular, o dinheiro dos investidores, para comprar aquela terra, e aquela terra fica sendo do fiagro, e à medida que você vai pagando, você pode ficar com aquela terra no final, ou não, ou ficar simplesmente fazendo o que o agricultor brasileiro faz de melhor, que é produzir, né? Exato. E esse multimercado, vamos chamar assim, um fiagro multimercado, tem diversos aspectos. E tem fiagro também que é especializado num determinado produto? Tem alguns fiagros. Por exemplo, só em soja? Em geral, é em grãos, né? Porque o que acontece é quando no Brasil, como você tem no mínimo 2 safras, você financia a soja e depois você financia o milho, ou você financia a soja e depois financia o algodão. Então, em grãos, tem um montão de fiagros especializados na produção de grãos, você tem fiagros dedicados exclusivamente para café, você tem fiagros dedicados para cana-de-açúcar e para a produção de etanol também. Então, você pode ter fiagros especializados por tipo de cultura também. Hoje já é uma prática que já está em uso, né? Mas isso pode alavancar muito mais ainda? O agricultor brasileiro, o empresário rural, ele já tem conhecimento disso? O mercado já está pronto para receber? Qual o volume de recursos que nós já temos dedicado a isso e qual a expectativa que nós podemos chegar nos próximos anos? Olha, esse é um processo de aprendizado tanto do produtor rural quanto dos investidores, porque é uma coisa relativamente nova. A lei é de 2021, se não me engano. Então, existe esse processo de aprendizado. Mas o fiagro, os fiagros, eles estão crescendo de uma forma bastante vigorosa. Então, para um instrumento que tem 3 anos de operação, ele já tem mais de 40 bilhões de reais na praça, financiados por fiagros. Quer dizer, o patrimônio líquido dos fiagros já supera 40 bi. E se a gente olhar bem, ainda tem muito espaço. Esse desenvolvimento, tanto dos investidores quanto do produtor rural em relação a esses mecanismos, vai proporcionar um crescimento ainda maior. Só para você ter uma ideia, no Brasil, a agropecuária na média, vamos dizer, o agronegócio é na média 25% do PIB. Nós só temos 7% do mercado de capitais voltado para o agro. Então nós temos um espaço muito grande para instrumentos como o fiagro crescerem nos próximos anos. Tá. E você falou em legislação recente, né? É necessária ainda alguma regulamentação ou uma melhoria no processo legislativo para a implementação do fiagro? Como é que está isso? Eu acho que a CVM fez um trabalho brilhante na regulamentação. A mais brilhante ainda foi a aprovação da lei. Nós tivemos a bancada do agro operando forte para a aprovação da lei lá atrás, depois a regulamentação da CVM. O que eu acho é que não precisava era mais mexer, porque agora
Está havendo propostas para tributação dos fiagros, a tributação dos investidores no fiagro, que já foi aprovado, quer dizer, passa a vigorar ano que vem, 5%. Então, hoje não paga tributo. Hoje não paga os dividendos. Se você tiver ganho de capital, porque o fiagro é como se fosse uma ação na Bolsa. Se você comprou por 10 e vendeu por 20, você vai pagar imposto sobre a diferença, como se fosse uma ação. Agora, se você comprar um fiagro, ele te paga dividendos, a maioria te paga dividendos todo mês. Sobre esses dividendos, até agora, não se paga imposto de renda. A partir de 1º de janeiro de 2026, há que se pagar 5% desse dividendo. Ainda é atrativo, porque mesmo com esse 5%, é muito menor do que você paga nos títulos não incentivados. É um produto que está associado tanto com a energia quanto ao agro, né? E toda a população necessita cada vez mais de produção de alimentos e produção de energia. Então, é uma tendência, você entende que é uma tendência de mercado isso? Eu acho que é uma tendência, especialmente se você olhar a demografia mundial, onde é que está crescendo a população? Em países pobres. E essas pessoas estão cada vez menos pobres. Se você olhar, tem muito menos abaixo da linha de pobreza do que tinha 20 anos atrás, apesar da população ter crescido muito. E essas pessoas, quando passam do limite de pobreza, elas precisam de duas coisas, elas demandam duas coisas principalmente, comida e energia. E energia, cada vez mais o mundo sabe que precisa de energia limpa. E o agro brasileiro vai ser o principal. O agro, e não só o agro, mas o Brasil, vai ser o principal player na energia limpa do mundo nas próximas décadas. E o FIAGRO ele tem algum vínculo com a questão da sustentabilidade? Tem algum parâmetro estabelecido nisso? O FIAGRO, o que a resolução CVM 175 trouxe, é que os FIAGROs eles podem comprar títulos verdes. Então, como é que funciona? Não é uma obrigação direta para os FIAGROs, mas uma vez que você abre essa janela, você incentiva quem estiver produzindo de forma sustentável. Por quê? Porque ele vai emitir um título verde, que geralmente é um título com uma remuneração melhor para o emissor, e o FIAGRO pode comprar. Pode comprar CPR verde, pode comprar títulos verdes, pode comprar, inclusive, CBIOS. Então, tudo isso é abarcado no FIAGRO. Muito bem. Estamos falando aqui com o Rogério Boeri, que é um especialista nas questões de finanças ligado ao agro. Daqui a pouco nós voltamos, mas ele vai dizer para nós do ponto de vista do investidor. Nós falamos do ponto de vista do tomador, né, e do FIAGRO. Agora ele vai falar, logo após esse intervalo, ele vai falar sobre o investidor. Você que quer investir em FIAGRO, vai ficar ligado aqui para saber exatamente como agir. Voltamos aqui no programa Energia Agro com especialistas em finanças, principalmente ligado ao setor agro. Estou falando aqui de Rogério Boeri, que é o nosso convidado de hoje. Rogério, nós falamos aqui no primeiro bloco o que é o FIAGRO do ponto de vista do tomador do FIAGRO, mas agora eu quero falar com o público que quer investir no rural, investir no agro. O FIAGRO é um bom caminho para isso? É um bom caminho, eu acho que é o melhor caminho. Por quê? Porque o FIAGRO ele tem essa isenção para pessoas físicas, que não, a pessoa física que investe no FIAGRO não paga imposto de renda, pelo menos até 1º de janeiro, não paga imposto de renda. Então tem que entrar agora. Tem que entrar agora. Mas se bem que os dividendos do ano que vem vão ser taxados, mesmo que você entre agora. Mas os FIAGROs, eles estão, em virtude das taxas de juros muito elevadas, os preços deles estão muito acessíveis, então eles estão baratos. Mas renda fixa está com a taxa de juros elevada, e isso, qual que é
assim, a comparação entre renda fixa e um FIAGRO hoje? Porque o que acontece? O investidor ele tem a opção de ir para a renda fixa ou para o FIAGRO. A renda fixa, a Selic, 15% ao mês. Então, e a renda fixa, obviamente, títulos do governo são os títulos com menos risco. Então ele olha para o FIAGRO, que é um título com mais risco do que o título do governo, e fala, quanto você me dá... É como se ele falasse, quanto você me dá de desconto para eu comprar esse papel? E aí o preço do papel cai. E é o que aconteceu. Esse movimento se inverte quando as taxas de juros caem. O preço dos FIAGROS começam a subir. O preço de todos esses fundos estruturados, que a classe do FIAGRO, começa a subir. Eles são inversamente relacionados com a taxa de juros. Como a taxa de juros, a maioria dos analistas já acha que ela já chegou no teto, no pico, ou muito próximo disso. Você que já foi do Ministério da Economia, agora o Ministério da Fazenda, você acha que chegou no teto? Eu acho que chegou. Se não chegou, está muito perto, porque os sinais de emprego, os sinais... Ontem saiu a prévia do PIB do Banco Central, já veio abaixo das expectativas. Então, eu acho que há sinais que mostram que a taxa de juros não vai permanecer em 15% durante muito tempo, que a tendência dela a médio prazo ou a curto prazo é cair. E isso beneficiaria quem comprar os FIAGROS agora. E por isso que eu digo que é um bom negócio. Outro aspecto positivo do FIAGRO é que a maioria dos FIAGROS, ele diversifica o risco comprando papéis de vários produtores rurais. Assim, alguns FIAGROS especializados numa indústria ou num produtor. Mas os que dão acesso à pessoa física, às pessoas físicas, em geral, eles compram papéis, compram dívida, compram participações em vários produtores, em várias empreitadas. Então, isso diminui o risco para o investidor. Mesmo com esse tarifaço, né, que hoje colocou, vamos dizer, um jacaré na piscina de muitos setores ligados ao agro, né, você entende que a tendência é uma estabilidade nesse processo e avançar ainda mais a necessidade dos tomadores de recursos para que o investidor tenha rentabilidade? Eu acredito, obviamente, que o tarifaço é um processo que desestabiliza a economia brasileira como um todo e o agro também, no meio da economia brasileira. Mas eu acho que o produtor rural brasileiro e os traders brasileiros, eles vão buscar a saída para a maioria dos produtos. Eu acho que no caso dos grãos, vai ser mais fácil. No caso, por exemplo, café e suco de laranja, é mais complicado, porque nós temos um mercado muito grande nos Estados Unidos e nós temos que negociar, não agir de sopetão, não agir com a cabeça quente, não agir com fígado. Nós temos que negociar. Agora, de qualquer forma, eu acho que existem alternativas que vão manter o agro forte, mesmo que esse tarifaço, que na verdade eu acho que vai ser negociado a médio prazo, a outra parte, os Estados Unidos, tem prorrogado tarifas, tem colocado tarifas e tirado tarifas. Então, eu acho que é um instrumento de negociação por parte deles. E eu acho que se a gente negociar com frieza e se a gente buscar alternativas ao mercado americano, que é importante para o Brasil, mas já foi mais no passado. Hoje, nós temos a China e nós temos outros destinos, como a União Europeia, que também tem conflitos comerciais com os Estados Unidos, que eu acho que com sangue frio, com inteligência, a gente pode se aproveitar dessa situação que foi criada para outros parceiros comerciais também. Uma linguagem bem agro aqui, do limão ou limonada. Fazer uma limonada, aí botar um açuquinha, que também é um grande produto do nosso agronegócio. Muito bem. A gente falou bastante aqui para o público rural, vamos chamar assim, porque essa linguagem, o público rural, principalmente os empresários, estão mais adaptados. Agora, para o investidor urbano, o que significa essa possibilidade do FIAGRO para o investidor urbano? Aquele indivíduo
que fala assim, pô, eu gostaria muito de investir no agro, mas eu não vou poder comprar terra, não vou poder produzir, né? Como que você orientaria o investidor urbano hoje que gostaria de fazer algum investimento nesse setor? Olha, todos os fiagros negociados em bolsa, eles têm os relatórios gerenciais, que são uma fonte de informação muito boa para o investidor. Porque nesses relatórios você consegue entender aonde o dinheiro arrecadado dos investidores, para onde ele está indo, para que setores, para que tipo de negócio. Então, e existem mais de 30 fiagros negociados em bolsa. Então, é uma questão do investidor se aprofundar e buscar as informações, porque todos eles disponibilizam informações que vão te dar condições de decidir por um fiagro ou por outro. Eu acho que o setor de grãos é melhor. Eu acho que terras o que o preço das terras vai subir porque a produção agrícola vai ter que subir. Então, você tem um menu e você pode, inclusive, comprar um pouco de cada um para ter um menu diversificado. Então, é isso que eu aconselho ao investidor. Procure as informações, todos os fiagros disponibilizam elas. Ou então assista uma aula do professor Rogério, né? Bom, Rogério, a partir de qual valor que o indivíduo pode investir no fiagro? Olha, atualmente, as cotas de fiagro, você tem cotas que variam entre R$7 a R$1.000. Então, vamos dizer, com R$100, você já consegue... você consegue comprar cotas. Se você tiver alguma coisa... Eu acho que vale a pena você entrar. Se você tiver alguma coisa entre R$1.000 e R$5.000 para poder pingar... Fazer um exercício. Fazer um exercício. Rogério, e nessa leitura que nós estamos tendo aí do agro no Brasil, né, eu vejo assim que é uma tendência também de novos produtos, né, de diversificar a atividade rural para diminuir essa concentração que tem hoje em alguns produtos. O Fiagro tem selecionado alguns produtos novos, por exemplo, a produção de macaúba para a produção do SAF ou do bioquerosene, né? São outros produtos que estão entrando no mercado. Já existe alguma leitura sobre isso? Existe. No caso especial da macaúba, eu não sei te dizer se tem algum fiagro, mas existe fiagro para compra de pulses, para a produção de pulses, quero dizer, incluindo gergelim e outros. Então, os fiagros, tem fiagros especializados em café, como eu falei, e existem, como eu te disse, existe toda essa possibilidade de você desenhar os fundos para um determinado propósito. Então, o investidor que quiser falar assim, não, eu gostaria muito de investir em café, né? Ele vai procurar o Fiagro especializado em café. Isso. Se ele quiser não, eu queria ter uma mini fazenda, como se fosse uma fazenda com diversos produtos. Tem o Fiagro especializado também nessa diversificação. Hoje é possível, então, você minimizar os riscos, porque tem volatilidade, né? É um produto que tem volatilidade. Como é que é essa volatilidade aí dos fiagros? O que acontece com os fiagros é que eles acompanham, a volatilidade deles meio que acompanha a safra. Então, se você vai ter uma safra muito boa, então você espera que os preços dos ativos dos fiagros melhorem. Mas eles estão muito afetados pela taxa de juros também. Então, são esses dois fatores que afetam a volatilidade do fiagro. Agora, então, é produtividade e juros. Produtividade e juros. Agora, a gente tem que lembrar que existem fiagros que são direcionados para regiões também. E o Brasil tem essa vantagem que é um dos poucos países do mundo que consegue fazer diversificação climática. Então, se você tem um fiagro que ele investe no Mato Piba, por exemplo, no sul e no centro-oeste,
ele vai ter uma diversificação climática muito grande, porque se der El Niño, afeta uma região, se der Laninha, afeta pior a outra. Então você consegue diversificar, contrabalançar, equilibrar, inclusive no aspecto climático. O Brasil é um dos poucos países do mundo onde a gente consegue fazer isso. Dentro desse aspecto, você entende que o investidor, ele precisa se especializar nisso ou ele pode fazer esse exercício, como você falou, e aprendendo a investir com pouco recurso para ele tomar conhecimento de como funciona isso? Tem alguma forma dele se capacitar mais, assim, a partir de uma pesquisa que você pudesse orientar, hein? Olha, se você não entende sobre ações, mas você acha que a economia vai crescer, o que você faz? Você vai e compra um fundo de ações, compra cotas num fundo de ações. Se você acha que a produção agropecuária brasileira vai crescer, vai ser rentável a médio e longo prazo, o que você faz? Você compra um FIAGRO, vários FIAGROs. Então, você não precisa ser especialista em agropecuária, especialista em agroindústria. Agora, óbvio que se você for tomar decisões de concentrar seus investimentos em determinado setor, é bom que você se informe o melhor possível sobre aquele setor. Mas a beleza do FIAGRO ou dos FIAGROs é que você pode diversificar e comprar de vários setores, e eles por si só já são diversificados, a maioria, porque já são fundos de investimento que compram de vários produtores, em várias regiões. Então, é como se você... eu não sei muito sobre agricultura, eu não sei muito sobre agroindústria. Qual é o lugar para começar? É no FIAGRO. E aí não tem o risco de contratar funcionário, dessa demanda que a gente está tendo hoje, principalmente no setor rural, por funcionários, a dificuldade. Ele não precisa ter terra nem debaixo da unha. Ele deixa isso para quem sabe fazer, que são os nossos produtores rurais, que, aliás, dão um show aí no mundo todo, né? Muito bem. Conversei aqui com o Rogério Boeri, que deu uma aula para nós aqui, é professor também, né? E deu uma aula para nós sobre o FIAGRO, sobre as oportunidades de investimento. E você que acompanha o programa Energia Agro, você pode nos escrever, fazer o contato através das nossas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, e até mandar uma pergunta para o Rogério que nós repassaremos a pergunta. Fique conosco, aqui no programa Energia Agro. Na próxima semana teremos um novo entrevistado aqui, uma nova celebridade para tratar dessas questões da transição energética no Brasil e no mundo. Até lá!